Meus amigos e eu sempre tentávamos desafiar uns aos outros a fazer coisas estúpidas. Geralmente, envolvia todo mundo bebendo até ficar chapado e então fazendo sugestões de desafios. Se todos concordássemos que alguém tinha que fazer alguma coisa, teriam que fazer, senão, teriam que pagar castigo. O castigo era beber uma antiga garrafa de vodka que agora continha qualquer tipo de fluido desagradável que coletamos ao longo do tempo. Um gole era garantia de fazer qualquer um vomitar. Meus amigos e eu éramos babacas, mas as coisas definitivamente teriam sido melhores se eu tivesse bebido daquela garrafa naquela noite. A noite da qual estou falando foi a noite em que fui escolhido para fazer uma tatuagem no local com a classificação mais baixa que o Google tinha. Eu nunca quis uma tatuagem. Todos os outros do nosso grupo tinham pelo menos uma, mas eu sempre fui resistente. Foi por isso que fui escolhido. Estando super bêbado, como eu disse, eu estava menos disposto a dizer não. Não ajudou que eu fosse o último contribuidor da garrafa e, definitivamente, não queria meus lábios em nenhum lugar perto dela. Então, aceitei a tatuagem. Não demorou muito para encontrar um salão de tatuagens no Google. Nunca tínhamos visto um lugar receber tantas avaliações negativas e ainda estar no mercado. E o pior ainda, um lugar que era aberto de madrugada. As avaliações pareciam reais, pessoas relatando serem feridas com agulhas, reclamando das tatuagens saírem erradas e até mesmo de pegarem uma infecção por se encostarem em uma mancha na parede. Os caras acharam que era o lugar perfeito para mim. Eu nunca tinha ido a nenhum estabelecimento cuja entrada principal fosse por um beco, mas no caso desse salão de tatuagens, era assim. Todos os meus outros amigos esperaram lá em casa onde estávamos fazendo nossa bebedeira. Frank, um dos meus amigos mais próximos, me levou até lá para ter certeza de que eu faria a tatuagem. Ele ficou sentado no saguão comigo até que fui chamado atrás de uma cortina amarela. O cara que fez minha tatuagem parecia um ex-motoqueiro, sabe? Ele usava uma bandana na cabeça, provavelmente para esconder o fato de que estava ficando careca, uma jaqueta jeans e tinha uma barba longa. Na prateleira atrás dele havia uma coleção de caveiras pintadas e frascos cheios de agulhas usadas e novas. Eu esperava que fossem falsas, mas elas realmente pareciam reais. Ele me olhou e então apontou para um fichário cheio de desenhos para eu escolher. Eu folheei, procurando por algo incomum o suficiente para que eu nunca tivesse visto em ninguém antes, mas não tão ruim a ponto de me arrepender da minha decisão pela manhã. Embora eu ainda estivesse bêbado o suficiente para provavelmente me arrepender de qualquer coisa a essa altura. Finalmente encontrei uma. Era uma ampulheta. Uma ampulheta de aparência gótica, com teias de aranha e bordas curvadas e pontudas. Dei o fichário de volta para o cara. Apontei para a parte de trás do meu pescoço, bem onde uma camisa social bacana cobriria facilmente. E me preparei. Levou 3 horas. Não deveria ter levado 3 horas para algo tão pequeno, mas levou. Cada segundo que a agulha da máquina batia em minha pele, doía, e doía muito. Mas depois de suar, xingar e tramar vingança contra todos os meus amigos na minha mente, um por um, o tatuador disse que estava pronto. Agradeci, paguei, embora a gorjeta fosse certamente menor do que ele provavelmente esperava, e fui atrás de Frank. Frank, bravo por ter esperado tanto tempo, pediu para ver a tatuagem no caminho de volta para o carro. Eu puxei minha camisa para trás e inclinei meu pescoço. Então, o que você acha? Falei. Ele olhou e disse: Cristo, cara,
eu não acredito que você teve coragem de fazer algo tão nojento e com aparência realista. Nojento? Realista? Talvez ele tivesse bebido mais no saguão. Era uma ampulheta idiota. Realista eu poderia entender, mas nojento? Entramos no carro dele e começamos a dirigir de volta para casa. Com meu pescoço coçando, perguntei se ele tinha um espelho no carro para que eu pudesse dar uma olhada, talvez até esfregar um pouco daquela loção gordurosa que o tatuador me deu para evitar que secasse. Ele disse que talvez tinha um espelho no porta-luvas. Eu verifiquei e ele estava certo. Peguei o pequeno espelho e o levantei para dar uma olhada na minha ampulheta. Estava escuro no carro de Frank, mas até eu podia dizer que algo estava errado. O desenho da ampulheta, que parecia bom quando eu estava no estúdio de tatuagem, não era mais uma ampulheta. Era grande, esticava-se completamente no meu pescoço. Eu nunca teria feito uma tatuagem assim. Mas lá estava, e eu entendi por que Frank disse que era nojento. O desenho era uma cena de um acidente de carro, realmente perturbador, com metal retorcido e um cadáver pendurado no para-brisa, sangue e vidro por todo o lugar. O que diabos eu estava olhando? Frank deve ter notado meu olhar de surpresa e disse: "O quê? O cara tatuou errado? Acho que é por isso que eles são tão mal avaliados, né? Quase aconteceu a mesma coisa comigo nessa daqui do meu antebraço. Acredita que o cara que eu fiz pensou que eu queria um desenho de um gato e não de um leopardo?" E então, Frank foi interrompido por um baque alto quando algo bateu no carro. Eu senti o carro girar no ar, mas não me lembrei de mais nada antes de acordar na estrada. Não podia ter passado muito tempo porque não havia veículos de emergência por perto, mas eu me levantei com apenas uma dor no meu braço, o único ferimento que eu conseguia sentir. Eu tive sorte, considerando que eu estava usando meu cinto de segurança e ainda assim fui jogado para fora do carro. Frank não teve a mesma sorte. O carro estava em uma poça de fluidos vazando e quando cheguei mais perto, vi que Frank estava pendurado para fora da janela do motorista, despedaçado pelo vidro, e não se movia. A maneira como ele estava pendurado parecia familiar, e quanto mais eu olhava para seu corpo, mais eu percebia o que estava vendo. A tatuagem no meu pescoço, o mesmo acidente do desenho. Fui examinado pelo pessoal da emergência que chegou e confirmaram que eu tinha machucado meu braço e sofrido apenas alguns cortes superficiais. Frank tinha morrido no impacto. O motorista do caminhão que nos atingiu tinha fugido do local e foi pego um pouco mais adiante na estrada. O problema é que, se ele tivesse ficado, não teria sido culpado. Frank tinha passado por um sinal de pare. Não falei com ninguém por um tempo depois disso. Não tinha certeza se estava apenas de luto ou se ainda estava com medo da minha tatuagem. Desde a noite do acidente, ela claramente voltou a ser uma ampulheta. Não tinha certeza, mas achei que havia mais areia no fundo da ampulheta do que quando ela foi feita pela primeira vez. Na noite do funeral de Frank, caixão fechado, obviamente, os rapazes e eu nos reunimos para tomar alguns drinks em sua homenagem em uma cervejaria local. Eric foi o primeiro a lembrar que eu tinha feito a tatuagem e queria vê-la. Eu deixei, mas estava relutante. "Cara, que doente! Quem te deixaria fazer isso?" ele disse quando viu. Meu estômago se revirou. Eu tinha que ver o que ele tinha visto. Pedi licença e fui ao banheiro. Eu ainda estava com o espelho do carro de Frank. Ele não tinha quebrado no acidente e eu o segurei só por precaução. Olhando nos dois espelhos, vi que a tatuagem tinha mudado de novo. Mostrava um homem cuja cabeça havia sido esmagada até virar polpa, mas o corpo ainda segurava um copo erguido.
Corri de volta para meus amigos e disse a eles que talvez devêssemos ir para casa e nos encontrar de novo amanhã. Todos concordaram, exceto Eric, que disse que chamaria um Uber ou algo assim, que queria mais algumas bebidas antes. Pensei que talvez se eu fosse embora, ele ficaria bem. Talvez se meu pescoço fosse amaldiçoado ou algo assim, ele deixaria meu amigo em paz se eu fosse o mais longe que pudesse. Fui dormir. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Jeff. Eric tinha desaparecido. Algumas horas depois, Jeff ligou novamente. Eric estava morto. Ele aparentemente ficou bêbado e começou a gritar alto que queria brigar com alguém da cervejaria. Ele foi expulso e pensou que seria uma ótima ideia ir para casa sozinho. Eric desmaiou nos trilhos da ferrovia. O trem bateu em sua cabeça e nem diminuiu a velocidade. Eles o encontraram de manhã cedo, mas demorou um pouco para descobrir, porque precisavam de impressões digitais para identificá-lo. Verifiquei minha tatuagem. Ampulheta de novo. Definitivamente, havia mais areia no fundo do que havia antes. Voltei ao estúdio de tatuagem e perguntei sobre o cara que me tatuou. Descobri que ele tinha sido demitido. Acontece que ele falsificou seu currículo para trabalhar lá. Seu nome e endereço não eram dele. Ele pegou suas coisas e foi embora, antes que alguém pudesse chamar a polícia. Ninguém sabia quem ele realmente era. Depois do funeral de Eric, não saí para beber. Fiquei em casa, observando a tatuagem. Era a única coisa que eu podia fazer. Foi um erro ficar sozinho, no entanto. Meus amigos que sobraram decidiram dar uma olhada em mim e garantir que tudo estava bem. Jeff trouxe aquela garrafa que usávamos, não para beber, mas apenas para lembrar de tempos melhores. Ele fez um comentário, perguntando se eu tinha feito a tatuagem, porque ele não se lembrava de ser grande o suficiente para dar para ver por cima da minha camisa. Não. Ela mudou novamente e eu não poderia deixar que isso machucasse mais ninguém. Eu não mostraria para ele. Mas fiz a coisa mais estúpida que já fiz sem estar bêbado. Peguei a garrafa que ele me deu e a quebrei na mesa. Todos gritaram enquanto eu corria para o banheiro e subia as escadas onde os espelhos ainda estavam, onde eu observava todos os dias para ver que formato a tatuagem tomaria em seguida. Vi que não era mais a ampulheta, mas tentei não prestar atenção na figura que era. Tranquei a porta do banheiro, segurei firme nas bordas pegajosas do gargalo da garrafa de vidro e comecei a cortar a merda da tatuagem. Doeu muito, mas tinha que sair. Lembro-me vagamente da porta sendo aberta e de alguém chamando uma ambulância. Depois, flashes de eu indo para o hospital. Eu sobrevivi. Uma cirurgia plástica e muitas avaliações psicológicas depois, recebi alta. Até agora, mais nada aconteceu. Mas ainda estou com medo. Tipo, ninguém encontrou o pedaço de pele que eu tinha cortado. Eu encarei aquele pedaço de pele com tatuagem por um bom tempo, olhando a figura, antes que meus amigos arrombassem a porta e chamassem a ambulância. Eu joguei o pedaço de pele em uma gaveta e o escondi. Quando cheguei em casa de novo depois do hospital, encontrei. Era a ampulheta novamente. Mesmo naquela pele agora morta, a tatuagem ainda mudava. Juro que mais areia ainda está caindo pela ampulheta, mesmo sem ela estar presa a mim. Restam agora apenas alguns grãos. A imagem que vi quando me cortei é que é o grande problema. Sei que ninguém viu além de mim. Isso significa que fui o primeiro a ver, e o desenho que vi é o meu destino. E se quando a areia da ampulheta acabar, é o tempo que tenho, já digo adeus. Naquele pedaço de pele cortada naquela noite estava a imagem de um homem esfolado e sem pele, sentado em uma poça de seu próprio sangue, segurando tiras de sua própria pele e uma faca. As tiras estão todas cobertas de tatuagens e ele está sorrindo.
Até a próxima. Obrigado.